Eu conheço vários espíritas, mas 30 mil espíritas. Aliás, espíritas que dão aula de Joana de Ângeles, que viram para mim e falam assim, eu não sei porquê, mas a minha vida está triste, eu não tô feliz, eu não tô... Aí você fala, por quê? Não, eu sei que na vida os desafios fazem com que eu me melhore, com que eu me tranquilize, com que eu não sei o quê, mas eu estou triste. Então, na verdade, ele não sabe. Ele entendeu o conceito, mas ele não viveu isso. E quando isso acontece, dá um vazio. Então, pode ser às vezes isso. Tem no livro do Dostoiévski, ele conta o caso do Cristo que voltou, né? Quando ele vai falar do grande inquisitor, é o conto do grande inquisitor. E ele fala o seguinte, que em um momento Cristo volta para a Terra e começa a fazer seus milagres de novo, e o grande inquisitor vira para ele e fala assim, eu vim te crucificar, eu vim te matar de novo. Sabe por quê? Porque eu, que sou da igreja e sou um bom cristão, eu entendo o que essas pessoas querem. Você, Cristo, vai entregar para as pessoas a liberdade. E elas não sabem o que fazer com a liberdade, porque elas não sabem o que é isso. Então, o que acontece? Elas não querem a liberdade. Elas querem que você diga para ela o que elas têm que fazer e o que elas têm que ser para elas serem salvas. Eu faço isso. Você dá a elas o livre-arbítrio. Então, eu vou te matar. Vou traduzir para nós. Nós temos muito medo de sermos livres. Sabe do que a gente tem medo? A gente tem medo de pensar assim, o bem e o mal é relativo. Então quem está certo? O que é certo fazer? A gente morre de medo de pensar nisso. A gente morre de medo de ter essa liberdade de falar assim, gente, a partir do momento que eu sou livre, eu posso ser e fazer tudo. Como Jesus, desde gritar no templo até curar leproso. Mas a gente tem medo disso, porque talvez a gente não tenha segurança de que se eu grite no templo, eu vou gritar quando você quer. Aí a gente não quer liberdade, a gente quer alguém que diga assim pra gente, não, faz isso, vai aqui, isso é certo. E aí a gente fica nesse processo aqui, ó. A liberdade, gente, é um fardo pesado. Porque ela liberta. Porque ela dá pra você de ser o que você é. E isso é você lutar contra um mundo que vive escravizado. Vocês já viram Matrix? Comigo, eu passei para vocês, né? Vocês lembram no filme do Matrix que o Neo, ele era um escravizado e ele estava num momento depressivo, né? Momento em que ele estava assim, e que em algum momento, quando ele descobre essa questão do Matrix e tal, que ele volta para Matrix, ele não tem amigos na Matrix. Ele é sozinho. A liberdade também traz a solitude. Como assim a solitude? Não vai ter ninguém, quando você se tornar livre, que vai chegar para você e falar assim, eu gostei dessa atitude. Você não vai poder ter mais bengalas psicológicas. Você não vai poder ter mais alguém que você vire e fale assim, olha, fulana, eu fiz isso, o que você acha? Não gostei não. Não vai ter mais isso. Porque se ela falar que eu não gostei não, eu vou ficar pensando e não sei o quê. Quando você é livre, não tem mais isso. Você passa a ser senhor de você próprio. Acabou bengala. Mas e os meus exemplos? Você relativiza os seus exemplos. Como assim relativiza? Vou dar um outro exemplo aqui para vocês. Chico fala de Giordano Bruno no livro Pontos e Contos. Livro de Chico Xavier. Ele conta vários contos. Um deles é de Giordano Bruno. Que Giordano Bruno esteve... Quem foi Giordano Bruno, tá, gente? Giordano Bruno foi um padre do capeta. Na verdade, ele não foi padre. Ele foi um religioso que entrou na igreja, foi expulso. Entrou na igreja dominicana, foi expulso. Foi protestante, foi expulso. Por quê? Porque na época dele, em plena Inquisição, este homem simplesmente disse na igreja que o mundo era redondo, que a Terra era redonda e que tinha os planetas e que tudo rodava e que Deus não era nada disso que estava falando. Deus era transcendente, imanente. Deus estava dentro do homem, o homem podia sentir Deus. E a igreja, cala a boca, você está louco, vão perder fiel. Eles vão parar de ter medo da igreja. E começou a fazer uma perseguição em volta dele. E Giordano Bruno, ele fazia isso. Ele saía andando no meio da rua. Se ele visse um padre, ele catava a primeira mulher que ele via e beijava na boca. Tá! Mas você não vê Jesus fazendo isso. Jesus o escandalizou desse jeito. Só uma vez quando ele entrou no templo. Mas Giordano Bruno fazia isso. E aí vem Chico no livro, contando que quando Allan Kardec... quando Napoleão Bonaparte estava sendo preparado para abrir os caminhos para Allan Kardec. Um dia Napoleão Bonaparte dorme e é levado numa reunião aonde estão. Aí ele começa. Né, a princesa Antonieta, Fénelon, Platão, Sócrates, só gentão, gente. Só o pessoal da Caras espiritual. Né? Só aquele pessoal pop maravilhoso. E aí ele fala assim, e vindo pelo privilégio de outros
páramos de uma superioridade muito maior, Giordano Bruno, e fala mais uma outra pessoa. Ou seja, Giordano Bruno, aquele que escandalizava com beijo, aquele que puxava as pessoas pela fé, aquele homem que quando teve preso, uma vez na cela dele, aliás, assistam no YouTube o filme de Giordano Bruno para vocês verem, um homem santo às avessas daquilo que a gente conhece. Entrou um cara muito irritado na cela dele, gritando, eu não sou herege, eu não sou herege, eu não sou herege. Giordano Bruno estava sentado na dele, na paz do Senhor, herege. Aí ele vê aquela perturbação, ele levanta, vai até o cara e faz assim, ó, tá, dá um empurrão nele, o cara cai assustado. Ele fala, fique quieto. E volta a sentar. Esse é Giordano Bruno. E aí, desse jeito dele, ele é levado para ser torturado. Naquela época, você torturava, você amarrava as pernas e os braços e ia esticando. Muita gente morria porque os braços arrebentavam. E ele ficava parado, sem dor, sem reclamar, sem nada. E aí a igreja escreve, este foi o pior herege que nós já recebemos. Porque nada tirava a dor e a serenidade desse homem. Esse era Giordano Bruno. Agora, você tem a liberdade para ser como você quiser. Achar a sua natureza. E como você será. Como a gente tem medo da liberdade. E a gente precisa de... Não, mas diz isso. Não, mas fulano faz isso. Não, mas Beltrano fala isso. E a gente não entende. Porque a gente também não entende o gosto de ser quem nós somos. Eu não estou falando para você sair tacando fogo no mundo. Tá? Eu estou falando que você tem que ser livre dos seus desejos, das suas vontades. E saber por que e para que você usa isso. Mas que a liberdade é alguma coisa que não te dá mais bengala, não te dá mais... E a gente tem medo disso. E principalmente tira a gente da zona de conforto. É muito fácil, a gente tende a se acostumar com aquilo que nós conhecemos, né? Porque nós já sabemos como vai ser, até mesmo as nossas queixas e o depois. Tem uma frase que eu ouvi recentemente que é verdade. A luz, né, você olhar para a luz dói. Dói. Porque é responsabilidade, é saber quem nós somos, é saber que nós não poderemos mais acusar o outro pelos nossos, entre aspas, erros. Nós não temos, no caso agora, que nos apoiar em outras pessoas. Nós somos nós mesmos, é responsabilidade mesmo, total. Não somos mais dependentes do outro. E isso, por um lado, quantos anos, né? Nós ficamos sempre dependentes. Pai, mãe... Outras coisas mais. Gente, crença religiosa. Totalmente. A gente aqui tem um espiritismo e os espíritas, muitas vezes, não são nada do que o espiritismo está falando. Você vê crenças espíritas. Você vê o espiritismo é uma religião sem rituais. Mas se você entrar aqui, você vê quantos rituais tem. Você senta, vê na palestra, toma água frutificada, toma o seu passe, e tem que ser toda semana, porque se você não fizer, o espírito ali vai te dominar e você vai ficar louco. E na época de Kardec não tinha nada disso. Mas o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que não é que você não possa fazer esse ritual, mas você tem que ser livre dele. Você não pode achar que porque você viajou, foi fazer uma viagem, você voltou encapetado com um demônio no corpo e que você vai babar agora e vai ficar louco e vai cuspir fogo nas pessoas, entendeu? Você tem que entender que você tem a capacidade e a obrigação de se reorganizar caso você saia do equilíbrio. Então, assim, tudo isso, na verdade, essas regras é para a gente aprender a trabalhar a nossa mente. Não é para a gente simplesmente achar que se eu seguir a regra vai dar certo. Porque, aliás, existem muitos livros espíritas que são vendidos aqui embaixo. Que um deles chama assim, o Vale dos Espíritas. Tem o Vale do Suicida, tem o Vale do não sei o quê, e tem o Vale dos Espíritas. Quem vai para o Vale do Espírita? Aquele espírita que fez tudo. Foi o mais certo, mas não se tornou o mais livre. Não foi espírita. Porque viveu a religião e não a religiosidade. Então, gente, não é fazer. Quando você ouve, é ser. Quando você ouve a pessoa falar, tem que fazer isso, você foge dessa pessoa, pelo amor de Deus. Né? Porque essa pessoa não entendeu absolutamente nada. Eu e o pai somos um. E aí? Eu e o pai somos um e eu também não fico aqui reconvertendo todo mundo, não fico curando alheios. Eu sei a hora de fazer as coisas. Então, é essa liberdade que a Joana propõe. A Joana diz que quem conheceu o self tem liberdade sem limites e sem fronteiras. Não dá um medo? O que é o filho pródigo? O filho pródigo é aquele que estava unido, vivendo, né? Vamos supor que ele é filho de Jesus, então ele estava na perfeição, tá? Aí um dia o filho pródigo olha para a perfeição e fala assim, rebelo contra você, eu quero viver do meu jeito. Aí o pai vira para ele e fala assim, vai,
Aí ele pega as trouxas dele e vai. E aí, nessa vida dele, né, nessa permissão de você se rebelar e refletir, mas não é uma reflexão surda, não é você fazer, então fez isso, eu vou fazer isso. Não, mas é no processo, às vezes, de você ir para o contrário, para você poder ponderar o meio termo. Nesse processo, o filho pródigo descobre que o pai estava sempre o quê? Certo. Aí ele fala assim, então eu vou voltar. Aí ele volta para casa do pai, mas ele volta consciente. Ele conseguiu chegar na mesma situação que o pai, ou seja, na mesma ideia que o pai, mas não porque o pai mandou. Às vezes a gente tem que pensar nisso. Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. A gente tem que fazer esse pensamento, essa metanoia. Senão a gente vira produtinho. E aí você vira o falso bom, o falso profeta. Aquele que anuncia uma bondade que nunca existiu, comportamentos que foram aprendidos e não essenciais. Aí, exatamente. Aí você vira e vira, gente, você acha que Jesus foi o quê? Se Maria tivesse tido outro filho, ele ia gostar do outro filho, né? Porque Jesus é muito trabalho, Jesus. Maria ficava desesperada, gente. Você acha que Maria ficava assim, é o cara, eu brotei o cara. Brotou o cara nada. Na hora que o cara foi ser o cara, primeiro que com 12 anos o moleque some 3 dias. Se o seu filho some 24 horas, tu tá lá aqui na delegacia, né, já achando que ele morreu. A mãe de Jesus teve que ficar catando o moleque. Cadê o moleque? Cadê o moleque? Onde é que ele estava? Estava no templo discutindo com o fariseu. Olhou para ele e falou assim, você não me trouxe aqui para isso? Maria tomou uma pedelada, né, com 12 anos. Depois, quando ele fez 30, ele começa o seu mandato na terra. Ele cria discípulos, ele vai pregar e tem que sair correndo das cidades porque ele vai ser apedrejado, ele incita ódio. E você acha que Maria ficava como em casa? É o filho do homem. É o filho do homem nada. Tanto que um dia ela vai buscar ele, ela e os irmãos dele falam, manda ele vir. Aí a pessoa, olha, tua mãe está mandando você ir. Não, fala que eu estou ocupado pregando. Está ocupado pregando. Fala que é a mãe dele que está mandando. Mandou dizer que é a sua mãe que está mandando. Quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Toma, Maria. Né? Aí Maria, meu bem, foi uma pedrada atrás da outra. Até Maria. Gente, você acha que é bom você reza para o teu filho não ser espírito de luz, tá? Porque espírito de luz dá um trabalho. Você acha que imagina se você ser pai de Francisco de Assis. Pai, quero ser mendigo. O que, garoto? O quê? Eu me matando para pagar a tua faculdade, você quer ser mendigo, eu vou dar na tua cara, tu vai ver o mendigo que tu vai ver. Né? Ou seja, gente, não é mole, não é fácil, mas precisam dessa situação, precisam dessa rebeldia.